Como eu saí do trabalho pesado para a minha liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Já pensou você trabalhar num lugar onde você não tem tempo nem de ir ao banheiro, nem de sentar para comer? Então, foi assim que eu comecei aqui nos Estados Unidos há pouco mais de 16 anos atrás. Eu trabalhei por mais de 10 anos na faxina. Sim, a faxina foi a primeira oportunidade que eu tive quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Naquela época, eu trabalhava na faxina, estudava, trabalhei também um pouquinho aqui e ali como babá, como garçonete, trabalhei numa agência de viagens também, mas o que me dava dinheiro mesmo e o melhor caminho que eu tive ali naquele começo foi a faxina. E eu acredito que a maioria dos imigrantes que chegam aqui, inclusive mesmo agora em 2025, são esses trabalhos pesados, como a faxina, construção, trabalho como garçonete, atendente de loja, porque é uma mão de obra que você ganha ali um cash, um dinheiro ali mais rápido, mais fácil, que você não tem que passar por uma pré-seleção para trabalhar como um CLT, por exemplo. Então, naquela época, eu não comecei já com o meu próprio schedule, com a minha própria empresa, não. Trabalhava para outras pessoas. Primeiro que naquela época, quando eu comecei, os primeiros dias que eu fui, eu não ganhava dinheiro. Eu ia para ganhar experiência, sim. Não é todo mundo que começava assim, tá, gente? Mas essa foi a minha experiência. Então, eu ia para trabalhar, saía para trabalhar dia de domingo, sábado, que era quando eu não tinha aula, que naquela época eu era menor de idade ainda. Então, a pessoa me levava ali para ela me ensinar a trabalhar. Porque na faxina tem produtos que você não pode usar em lugares específicos e tudo mais. Então, era uma oportunidade que eu tive ali. Sou muito grata, inclusive, que a pessoa me levou para ensinar a trabalhar. Isso na primeira semana só, nos primeiros dias só. Tinha dias que a gente saía de casa às 6 da manhã, 5 da manhã, limpava 6, 7, 8, 9, até 10 casas de 3 pessoas, 4 pessoas, dependendo do tamanho da casa. Ficava o dia todo, chegava em casa 9, 10 da noite. Você saía sem saber a hora de voltar para casa. Você tinha hora de sair, mas a hora de voltar você nunca sabia. E para ganhar não era muita coisa não, tá? Principalmente se você fosse iniciante no trabalho. Então foi um começo bem difícil. E eu sei que quem trabalha na construção também, no começo, não é nada fácil. Como ajudante, então, nada fácil. É um trabalho que você sai muito cedo, chega muito tarde, um trabalho muito pesado, principalmente para sua coluna, para o seu joelho, dependendo aí qual área da construção que você trabalha. Na faxina também, a gente sente muito a coluna, sente muito o joelho. Eu fui criando ali uma dor por causa do movimento ali repetitivo de ficar esfregando ali o banheiro, o chão. Criei uma dor insuportável mais pro fim da minha carreira na faxina ali. Tive que parar, inclusive, por isso. Que, enfim, não conseguia mais esfregar ali pro final. Então, a minha vida no começo aqui nos Estados Unidos era essa. Esse vídeo hoje vai te ajudar, porque eu vou te contar como que eu saí disso para construir minha independência financeira, que hoje o estilo de vida que eu levo, se você me acompanha nas redes sociais, no meu Instagram, por exemplo, @NayaraCaixeta, é totalmente diferente. Hoje eu faço home office, hoje eu transformo a vida de centenas de milhares de pessoas, principalmente mulheres que me procuram para fazer a minha mentoria Fluência Financeira, para ajudar elas e as famílias delas a transformar ali, a cuidar dos seus desafios financeiros atuais. E, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira e esteja precisando, se você está passando por algum desafio financeiro hoje, seja no seu trabalho, na sua casa, na sua família, cartão de crédito, dívida, investimento, enfim. E aqui também, no YouTube, como vocês sabem, sempre tem vídeo aqui para vocês falando sobre finanças. Então, eu fiquei mais de 10 anos na faxina e vou falar um pouquinho para vocês como que eu fiz essa transição de carreira, saí da faxina e comecei na área das finanças. Hoje, o meu estilo de vida é bem diferente. Se naquela época eu não tinha tempo nem de sentar para comer, eu dirigia com um prato de comida no colo ali, engolindo a comida, nem mastigava direito, nem esquentava a comida, porque eu não tinha tempo, queria economizar tempo de uma casa para outra dirigindo. Hoje eu faço home office. Eu tenho o meu horário de herdeira, que eu brinco com as minhas alunas ali, com as pessoas que me acompanham nas redes sociais, que é quando eu vou fazer academia, tenho meu tempo para treinar, faço meu beach tênis, que é um esporte que eu sempre quis fazer. Hoje eu tenho tempo para fazer isso. Tenho a manhã livre para mim,
que é quando eu tiro ali meu tempo pra fazer as minhas coisas com calma, tomo meu café com calma, que inclusive esse quadro Café com Calma que eu tenho no meu Instagram começou porque quando eu trabalhava na faxina, eu não tinha tempo de tomar meu café. Eu pegava um café quente ali e saía correndo, queimando a boca, porta fora, porque eu não tinha tempo de sentar pra tomar meu café. Todo mundo é assim? Provavelmente não. Eu estou te contando a minha experiência como era naquela época, e se você já passou por isso, você está aqui nos Estados Unidos e passou por isso no passado, deixa aqui nos comentários, conte a sua experiência, como é que foi, se foi diferente, se hoje você chegou aqui recentemente e está passando por isso, ou se hoje já não é mais assim. Mas vamos ao que interessa. Como que foi, né, que você saiu desse trabalho pesado da faxina para a sua liberdade financeira? Vamos lá. Quando eu comecei na faxina, eu tinha 15 anos de idade, 15 para 16. Eu soube desde muito cedo que eu não ia conseguir ficar ali por muito tempo. Por quê? É um trabalho muito pesado. Como eu disse pra vocês, dá muita dor na coluna por causa das posições que você fica ali no chão, esfregando, né? Um cantinho aqui, um cantinho ali. E então eu já sabia desde muito cedo que aquilo ali não seria sustentável no longo prazo. Eu vejo mulheres hoje, inclusive eu atendo mulheres hoje que têm 50, 55, 60, que ainda estão no operacional ali, trabalhando na faxina, que estão doidas para sair e não fizeram isso antes porque não sabia que, né, que poderia ir para outro lugar, fazer outra coisa, não se organizaram para isso antes, que hoje me procura para entender, Nai, como que você fez isso, como que eu posso fazer? E eu quero te falar aqui do fundo do meu coração. Se você trabalha no operacional, na faxina até hoje e nunca parou para pensar num plano B, comece agora a pensar num plano B. Porque imagine só, você com 60, 65 ou mais, acima de 50, tendo que trabalhar duro na faxina e não tem uma reserva, não tem um investimento, até quando que você vai conseguir sustentar isso? A sua coluna não vai aguentar. E eu sei que você está me assistindo aqui, você sabe que a coluna pede socorro. Não tem como, não é sustentável levar isso a mais do que depois dos 65, não tem como, gente. É insustentável, você vai acabando com a sua saúde, é um trabalho muito pesado. Você precisa de um plano B o quanto antes, por mais que você pense em parar só daqui 10 anos, comece a pensar no seu plano B e vai se organizando de pouco em pouco, assim como eu fiz desde agora. Pense em algumas opções, pega um papel e a caneta, e aqui eu vou falar pra vocês como que eu fiz, pra vocês começar a fazer aí também. E aqui é interessante eu falar pra vocês que a faxina foi meu primeiro trabalho. Eu comecei trabalhando pros outros e depois logo já comecei a adquirir as minhas próprias casas, trabalhando pra mim mesma. E é engraçado que a gente brinca, né, que é eu presa, né, não é a empresa, é eu presa. Somos nós quem fazemos tudo, desde a administração da empresa, conseguir mais clientes, cuidar dos seus funcionários e a parte administrativa ali das finanças também da empresa. Tudo isso somos nós quem fazemos. E tem que ser feito com excelência, porque senão a empresa não vai pra frente, não é mesmo? Comecei a organizar as finanças da minha empresa desde muito cedo, porque eu percebi ali que se eu não organizasse tudo certinho, o dinheiro que estava entrando ia sumir. Então eu percebi que se o dinheiro que entrasse não fosse reinvestido na empresa, caso um aspirador estragasse, eu precisasse comprar outro, porque o aspirador ali era a ferramenta mais cara que tinha para reinvestir na empresa. Ou se o carro estragasse, alguma coisa acontecesse com o carro que era o meio de transporte, né, dependia dele para ir de uma casa para outra. Então eu entendi muito rápido que eu precisava de ter um caixa da empresa, e registrar a empresa, enfim, essa parte eu entendi desde muito rápido que era importante fazer. E já comecei sempre a ficar de olho nisso, estudar. E naquela época, gente, a gente tá falando de 15 anos atrás. Já tinha o Google, é claro, já tinha como pesquisar, mas não era igual hoje que você vem aqui no YouTube, coloca uma coisa aqui e você encontra tudo fácil, não. Então era na raça mesmo. E a cidade onde eu morei em Long Branch, New Jersey, quando eu cheguei. E depois eu fui pra Connecticut. Era muito difícil você encontrar uma pessoa que era solícita a trocar informações com você. Porque eu sentia, eu não sei se hoje ainda existe isso, mas eu sentia que as pessoas eram muito fechadas a compartilhar informações sobre a sua empresa, como que ela fazia na prática, que ela tinha um medo de você tomar as casas dela, tomar o trabalho dela. E eu sentia que tinha isso tanto na construção quanto na faxina. E isso é um pensamento muito pequeno. Não seja assim, tá? Não seja esse tipo de pessoa. Isso é horrível. Parece que quando você chegava pra perguntar, fulana, na minha empresa eu faço assim, mas não tá dando muito certo. Como que você faz a sua empresa? As pessoas tinham medo de compartilhar. Como eu cheguei nos Estados Unidos e fui estudar, terminar o ensino médio nos Estados Unidos, eu aprendi inglês muito rápido. Quando alguém me levava para trabalhar
e eu percebi ali que a pessoa não conseguia falar com a sua patroa, com a sua cliente ali em inglês, e aí eu tentava ajudar, a pessoa não me levava mais. Enfim, não seja essa pessoa de mente tão pequena. Então era muito difícil encontrar alguém que trocasse algum tipo de informação com você. Mas aí eu comecei a estudar por conta própria, entender como funcionavam as finanças na prática. E eu lembro que em 2011, 2010, 2011, já começou ali, acho que 2010, já começou um boom ali de começar a fazer... Boom não, foi aos pouquinhos. De fazer cursos online, na Hotmart. Então eu comecei a fazer meus primeiros cursos de administração financeira, investimentos ali, aos pouquinhos ainda, mas comecei a colocar o pezinho ali pra ver como é que era. E isso me ajudou muito. E eu tomei tanto gosto, tanto amor por aquilo, deu um estalo, uma virada de chave. Gente, eu tô gostando tanto disso aqui que eu vou começar a fazer pra pessoas próximas a mim, que me procurar pra isso, quanto pra talvez ajudar outras pessoas no futuro. E assim, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, eu comecei a fazer para pessoas próximas a mim. Hoje, eu sou planejadora financeira comportamental. Ajudo mulheres no 1 a 1 ali a organizar suas finanças, independente de qual seja o desafio financeiro dela atual, no 1 a 1. É o PF. Mas eu comecei no PJ, na pessoa jurídica. Por quê? Porque era o que eu fazia na minha empresa, pessoas viam ali a minha empresa, né, com sucesso, prosperando e tudo mais, e me perguntavam, Nai, como que você faz? Eu comecei a ajudá-las. E aí, quando eu comecei a fazer uma transição de carreira, saindo da faxina aos pouquinhos, eu comecei a fazer de forma remunerada. E é interessante que eu já tinha conhecimento da construção também, então eu comecei a ajudar um contractor que construía casas para vender, a fazer a organização financeira dele, um eletricista também, uma pessoa que tem uma empresa de drywall aqui nos Estados Unidos também, eu trabalhei junto com ele. Então eu comecei a ajudar essas pessoas com pequenas empresas a fazer organização financeira, porque eles viam ali o que eu fazia com a minha empresa, gostavam do que eu fazia, sabia que eu tinha conhecimento e eu sempre estudando, fiz faculdade de gestão financeira, sempre fazendo cursos. Não sei onde eu posso fazer curso. Gente, online. Hoje tem curso de graça na internet, de graça. Aqui no YouTube tem curso te ensinando várias coisas de graça. Hoje em dia é muito fácil, mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer quando você for fazer uma transição de carreira, querer sair do trabalho que você tem hoje, pesado que seja, um trabalho que você não gosta. Eu percebo também que tem as meninas que trabalham como nani aqui nos Estados Unidos, como babá, e quer trabalhar com alguma outra coisa. Tenha uma reserva. Crie a sua reserva. Por quê? Porque se tudo der errado, você tem essa reserva para te sustentar. Ou mesmo se você estiver engatinhando ali com passinhos de formiga, você tem essa reserva para te sustentar. Nike, reserva para quanto tempo? Depende muito. Qual o valor de reserva? Depende muito. Por exemplo, quando eu fui mudar do estado de Connecticut, onde eu morava, aqui para a Flórida, eu fiz uma reserva de emergência para 2 anos. Nem chamo de reserva de emergência, uma reserva da paz que eu chamo, para 2 anos. Por quê? Porque eu não conhecia ninguém aqui na Flórida. Eu sempre vim passear aqui na Flórida, como turista, mas nunca tinha vindo morar aqui, foi a primeira vez, né? Vim para morar. Não conhecia ninguém, por mais que eu já trabalhava de forma remota, trabalhava atendendo de forma online já tinha minhas clientes e tudo mais, já tinha alguns contratos, eu não sabia como que ia ser. Tinha um mortgage para pagar da minha casa aqui na Flórida que eu comprei, imagina. Tinha uma reserva para 2 anos. Por quê? Porque se alguma coisa desse errado, se eu perdesse algum contrato, se ficasse fraco o mercado, eu poderia tomar uma decisão de forma tranquila, por isso eu chamo de reserva da paz. Reserva para 2 anos para custear, para bancar todas as minhas despesas por 2 anos. Eu vou ter que fazer isso? Não. Você escolhe aí como que você faz. Mas no mínimo, gente, no mínimo 6 meses. Então tem uma reserva para no mínimo 6 meses quando você for fazer essa transição de carreira que vai bancar todos os seus custos. Tanto da sua empresa quanto da sua vida pessoal. Além disso, é muito importante que você não tenha nenhuma dívida. Eu tô atolada em dívidas. Talvez não seja o melhor momento para você fazer uma transição de carreira se você está atolado em dívidas. Porque vai ser muito frustrante, vai ser muito... Não quero falar desesperador, mas vai ser muito mais difícil fazer uma transição de carreira. Porque imagina, você vai ficar ali um tempo sem receber dinheiro nenhum. A não ser que você fique em paralelo, trabalhando. Eu fiz isso durante um tempo. Eu fiquei saindo aos pouquinhos
da faxina, fui desligando da faxina aos pouquinhos, até eu ficar 100% trabalhando com as finanças, com organização financeira. Eu fiz isso, você pode fazer também, para você não ficar 100% sem renda de nenhum dos lados, né? Até conquistar os novos clientes, a começar os novos contratos, você pode fazer isso. Não recomendo caso você esteja atolado em dívidas, isso é muito perigoso. Terceira coisa que eu fiz, que você pode fazer também, e que eu recomendo, é estude, entenda aquilo que você vai fazer. Por exemplo, no meu caso, eu saí da faxina e vim para a área das finanças. Primeiro eu comecei aplicando na minha empresa, então eu comecei a estudar sobre finanças, sobre investimento, sobre organização financeira empresarial. Fiz cursos sobre isso, fiz cursos tanto presencial como online, fiz faculdade. Se você realmente quer fazer uma transição de carreira, você vai ter que fazer esse tempo, vai ter que encontrar esse tempo na sua agenda. É muito importante. Porque se você quer começar uma nova carreira, a não ser que já é um assunto que você domina, porque, por exemplo, se é um assunto que você domina e esse assunto não precisa necessariamente ter um diploma, de ter um certificado, talvez você não vai ter que fazer uma faculdade, um estudo, já começa a colocar em prática. Mas a experiência também é muito importante para você conquistar esses novos clientes. Sabe quando você faz uma coisa muito bem, sei lá, vamos supor que você tira foto muito bem e seus amigos começam a te pedir, vai ser festinha do meu filho, você pode tirar as fotos pra mim? Eu gostando das fotos que você tira. Eu tô grávida, você pode tirar as fotos dos meus 8 meses de gravidez aqui, sabe? Quando as pessoas começam a ver que você faz uma coisa muito bem feita e começam a chamar pra fazer aquilo pra eles. Eu percebo que você organiza a viagem muito bem, você pode organizar minha próxima viagem pra mim? Então, se seus amigos já vê que você faz isso muito bem, assim como foi o meu caso, as pessoas à minha volta viram que eu fazia aquilo muito bem e começaram a me contratar para isso, perceba isso. Talvez aí já é uma virada de chave para você começar a seguir carreira nisso. Comecei a estudar mais, gostei tanto do assunto finanças, porque é uma coisa que eu fazia com maestria, faço até hoje, só que eu gosto tanto de pessoas, de conversar com pessoas. Inclusive, se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva, deixa seu like, envie esse vídeo para quem quer fazer uma transição de carreira, quer sair do operacional e começar a sua independência financeira, para deixar um comentário aqui também, porque eu quero ouvir de vocês, quero conversar com vocês, e porque eu gosto tanto de conversar com pessoas, eu não queria mais fazer organização financeira só de empresas e fiz a transição de carreira novamente para fazer organização financeira só de pessoas. E eu gosto da parte comportamental, porque, gente, finanças não é só matemática. Não é só sobre números. Inclusive, é bem menos sobre números e matemática, e é muito mais sobre o seu comportamento, sobre os seus hábitos financeiros, sobre o que você faz no dia a dia, porque isso influencia nas suas decisões financeiras. Então, é por isso que eu comecei a estudar ainda mais sobre essa parte do comportamental, para ajudar cada vez mais os meus alunos da minha mentoria Fluência Financeira. Então, sim, é importante você dar uma estudada e dominar o assunto que você vai começar a trabalhar aí na sua transição de carreira, naquilo que vai trazer a sua independência financeira. Agora, talvez você tá aqui me ouvindo e pensando assim, eu não quero sair do trabalho pesado que eu tenho hoje e começar uma nova carreira, eu só quero aposentar. Você pode assistir os vídeos que tem aqui no canal e começar a investir. Tem vídeos aqui no canal te ensinando a investir, te ensinando a fazer reserva, a quitar as suas dívidas. Você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e assim, daqui a alguns anos, você vai poder aposentar e ter sua independência financeira da mesma forma, que seria o seu plano B. Se você não quer uma transição de carreira, se você está pensando já na sua aposentadoria, você pode ter esse plano também. Começar a investir seu dinheiro, ele vai te gerar mais dinheiro e assim você vai ter a sua independência financeira num futuro muito breve, assim eu espero. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários para eu poder te responder, te ajudar. E todo final de vídeo eu deixo uma palavra-chave para saber que você me assistiu até o final. A palavra-chave de hoje é independência. Deixa a palavra independência aqui nos comentários para eu saber que você me assistiu até o final. Muito obrigada por estar aqui me assistindo. Um abraço de urso e até o próximo vídeo.